Fala galera, eu sou o professor Marcelos e nós estamos em mais um episódio do podcast Lavoisiano. Só lembrando que estamos com matrículas abertas, certo? Lembrando também para você acessar o nosso canal, curtir, colocar lá o sininho, tá bom? E hoje estamos aqui, uma manhã de sábado, com mais um episódio, falando hoje com o professor Ricardo de Oliveira. Bom dia. Bom dia. Como vai, senhor? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Bem, tá com calor? Eu tô com calor. Não, aqui até que tá bom. Lá fora que tá difícil. 24 graus. Tá uma lua. E hoje tem eclipse. Verdade, meio-dia começa, né? 2 horas. Eu já comprei minha tarjinha preta pra ver, entendeu? E aí? Nós hoje vamos falar de educação, matemática. Você é matemático? Sim, professor de matemática já há um tempinho. Quem é o Ricardo? Ai, Jesus, é uma pergunta que a gente respira Profunda. fundo para poder falar, né? Eu falo que a minha vida como professor começou quando eu nasci. Até tentei fugir dela, confesso. Todo mundo. A gente tenta, né? Que geralmente a gente ouve falar assim, professor não ganha bem, querendo não, a gente é materialista às vezes. Mas enfim. Então, minha história com a educação, ela surgiu desde a minha infância, que eu era professor dos meus colegas, dentro da sala de aula todo mundo me procurava para poder ensinar. Terminei o ensino médio, fui fazer administração e lá eu não estava feliz. Aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Se for para ser, aí resolvi fazer a matrícula, resolvi fazer o vestibular. Na época não era nem Enem, né? Hoje tem Enem. Na época era vestibular. E resolvi fazer. Conversei com Deus, acredito nele, e falei assim, olha, se tiver que ser, me mostra o caminho. E foi. Para matemática. Para matemática. Fiz. Aí comecei com aquela velha história, né? Não vou fazer para ter o ensino superior, depois eu... Até o dia do estágio. O estágio eu falei assim, é aqui mesmo. E tô aí já há 22, quase 23 anos na sala de aula. Somos dois. Estágio chama. Estágio chama, ele convoca a gente. E como é essa faculdade de matemática? Olha, 50 entraram da minha turma, 8 terminaram. Ela é, assim, bem seletiva, é para os fortes, né? Mas assim, é que o povo ainda tem esse grande tabu que matemática é difícil, na verdade não é. Mas cria-se esse fantasma em cima dela, né? Mas quando ele percebe que tudo que a gente olha em volta está envolto a matemática, a gente percebe e consegue quebrar esse tabu com os meninos, né, na sala de aula. Dizem que todo professor de matemática, quando é adolescente, não gosta de matemática. Mentira. Negativo, gosto da matemática desde sempre. Dizem E isso. tinha muito carinho também pela língua portuguesa. Na verdade, eu ainda acredito que elas são muito parecidas, apesar do pessoal falar que não. Mas as duas têm regra, você precisa compreender bem. De certa forma, hoje, olhando assim para os estudantes, né? Atualmente não estou na sala de aula, de certa forma eu fui desbravar outros caminhos, digamos assim. Eu trabalho na coordenadoria de gestão pedagógica e lá a gente consegue observar e ver toda a educação de um outro prisma, né? Então, ao longo desses 23 anos, eu tive essa oportunidade de já ser diretor, de ser secretário, de, enfim, passar pela coordenação e agora eu estou lá. Mas, assim, hoje, você olhar para a matemática e tentar compreender, hoje, a grande dificuldade dos estudantes é exatamente fazer essa leitura matemática. Às vezes até consegue compreender o conceito, mas desvendar essa matemática, essa leitura que se faz da matemática é o grande desafio do professor dentro da sala de aula. Mas acredito que eles estão vencendo, esses meninos vão aprender. Eu não acho que é tabu não, é medo mesmo. Não, pois é, a gente tem que tirar esse medo. É igual andar de bicicleta, depois quando você começa, você vai longe. Você está na área da educação hoje fazendo... Hoje eu sou professor técnico na coordenadoria de gestão pedagógica da DRE de Rondonópolis, né? A gente atende aí as escolas estaduais, em alguns assuntos das municipais e até as particulares também. E a gente atende aqui na região sul, são 14 municípios que a gente, de certa forma, assim, toma conta, orienta. E como eu trabalho na gestão pedagógica, a gente trabalha diretamente com os coordenadores e com o professor. E um dos assuntos que sempre chega nesse final do ano é o Enem, que está logo aí. Pois é. É uma preparação, uma organização. Sim. Dentro da sua área, a gente tem aqui com os alunos a discussão em cima do que a gente chama de... do que no Lavoisier chama também de TRI, no Ministério da Educação, ou TRI,
TRI, TRI, qualquer... Tá tudo certo, Tá né? tudo certo. Seria a teoria de resposta ao item. Como funciona isso? Então, na verdade, hoje ainda o pessoal fica assim meio receoso, né? Porque como é que você acerta a mesma quantidade de questões e sua nota muda? Pois Ou, é. ou uma mesma pessoa acertou a mesma quantidade de questões e você teve uma nota diferente, né? Então, essa teoria de resposta ao item, ela veio para tentar equilibrar essa história, né? Porque se a gente observar a avaliação, na verdade, o ato de avaliar ele já é complicado, né? Você, através de uma questão, você poder olhar para o seu aluno e saber se ele compreendeu ou não. Então, ele vai muito além do que só acertar, digamos assim. E vem evoluindo ao longo do tempo, né? A gente começou lá na época dos vestibulares, ainda alguns institutos superiores utilizam o vestibular como porta de entrada para poder, né, ser parte do seu corpo, dos alunos, enfim. Mas começou lá com essa questão de somente dos acertos, ou teve um período que também era para cada erro que você tinha, a cada 3 erros anulava uma certa. Então, tentando equilibrar essa balança, hoje, né, o Enem ele utiliza essa teoria de resposta ao item. Pode chamar de TRI, TRI, então tá tudo certo, é isso mesmo. Como funciona? Mais ou menos desse tipo. Existe uma régua, eu vou colocar assim de uma maneira mais simples, uma régua que ele faz como se fosse um parâmetro para olhar para as respostas dos estudantes. Então, esse parâmetro, dentro dos itens que a gente tem, né, chamam de item cada questão dessa, porque não é só simplesmente colocar uma questão lá, colocar as alternativas e ver se acertou ou errou. Ele tem uma régua, né? Essa régua ela é dividida, digamos assim, nas questões, entre questões fáceis, questões médias e questões difíceis. E dependendo da quantidade de média, difícil e fácil que tem dentro do ano, essa régua ela muda, né? Quanto mais questões fáceis, a nota ela fica um pouquinho menor. Então, quanto mais questões difíceis tiver dentro do vestibular não, dentro do Enem daquele ano, ele acaba tendo uma nota maior. Quem define essa régua de onde estão as fáceis, onde estão as difíceis? É no processo de formação? O aluno identifica isso dentro da prova? Olha, para o aluno identificar é mais complicado, né? Até para o professor poder olhar para aquela questão, algumas vocês conseguem identificar fácil. Por isso, a grande dica quando o aluno estiver fazendo a prova é para aquelas que forem mais simples, que não precisa de não é muito elaborado, que você não precisa analisar muito. Um senso comum, assim. Isso. Essas, dica de vestibular, digamos assim, de Enem, não pode errar. Por quê? Não é que você, se acertar uma difícil, a sua nota vai ser, digamos assim, você vai perder ponto. Então, nunca quando você deixa é melhor você tentar fazer, independente. Se você, às vezes, deixa essa que você não sabe por último, vai fazendo aquelas que você conhece, tem certeza, porque ele olha para o perfil das respostas dos estudantes. Então, você vai olhar para aquelas respostas dos estudantes e observar. Como é que o estudante, às vezes, acerta uma questão fácil, ou erra uma questão fácil e acerta uma difícil. Então, ele vai julgar o quê? Que ele chutou aquela difícil. Então, não é que ele perdeu ponto, ele deixou de ganhar. Então, ele faz um parâmetro, ele faz uma análise pedagógica em cima das respostas dos estudantes. E hoje o INEP, não só dentro do Enem, né, também dentro das outras avaliações que existem, esse é um ano de SAEB, então essas avaliações externas, que a gente chama de avaliações externas, ela acaba, querendo ou não, ela dando uma referência, né? E ela serve também para o estudante se preparar para o Enem e entender como é que funciona. Então, eu tenho que mostrar que eu conheço as habilidades, que hoje tudo é habilidade. Quando você entra lá no site do INEP e vai pesquisar um pouquinho sobre o Enem, você vai ver que antigamente existia o conteúdo programático. E hoje já é diferente. Hoje existem as habilidades do Enem, que você trabalha durante os 3 anos do ensino médio. É lógico, o conteúdo ele ainda continua sendo a base para poder fazer com que o estudante consiga entender essas habilidades. Mas dentro de um mesmo conteúdo eu tenho várias habilidades. Então, com base nisso, é que eles vão analisar com base nas habilidades. Das habilidades mais simples para as habilidades mais complexas. Então, essa régua é baseada aí.
dentro dessas habilidades. Esse é o processo do cálculo, de como ela é feita. Na verdade, esse é o processo que eles fazem o parâmetro. O cálculo para a nota do Enem, aí esse já é um assunto um pouco mais complexo, né? Porque eles utilizam fórmulas, né? São várias fórmulas para poder chegar a essa nota. Essa nota, digamos assim, é feita por um ser humano. Existe um banco de questões não, mas existe uma comissão, digamos assim, de professores que analisam, né, essas notas. Mas, na verdade, a nota ela é toda computada através da inteligência artificial, né, do computador. Ele vai fazer a leitura e vai dar essa nota. É lógico, precisa ainda da mão humana para conferir se está tudo ali dentro, né, se está tudo certo. É um algoritmo, então, que faz esse processo. Exatamente. É uma fórmula assim, que trabalha com limite, trabalha com derivada, não, mas ele trabalha um pouquinho da probabilidade, desvio padrão, né? Então, ele traz... A ideia da construção da nota é aquilo. Se o aluno ele acerta bastante questões fáceis, então ele já faz uma leitura que esse aluno compreendeu bem a base. Então existe uma expectativa de resposta. Então ele já consegue, de certa forma, acertar uma questão mais difícil. Agora, aquele estudante que às vezes errou muitas questões fáceis, então espera-se que ele erra também uma questão difícil. E se ele acerta, ela julga que ele chutou. Ele então vai perder ponto? Ele não perde ponto. Ele deixa de ganhar. Então vamos pensar assim, existem 10 questões fáceis e 3 difíceis. Então vamos supor que 2 alunos estão fazendo essa mesma prova. Então são 13 provas ou 13 questões ali. Então vamos supor que aquele aluno errou todas as fáceis e acertou só as 3 difíceis. Ou que o aluno e o outro aluno acertou só as 3 fáceis. Então ele vai julgar o quê? Que aquele aluno que acertou as difíceis, ele só chutou. Porque como é que eu vou responder uma questão que trabalha com exponencial se eu não sei multiplicar, se eu não sei somar? Então eu preciso dessa base para poder construir essa nota. Isso então, vale para todas as áreas, né? Porque sim, linguagem, humanas, porque, exatamente. Por exemplo, ele tem o hábito de dar prioridade a determinadas áreas, porque ele acha que vai ser questões difíceis, mas ele corre risco de reprovar por conta de humanas, exatamente, de linguagem. Eu estou usando a matemática porque a minha régua é mais tranquila. Mas essa daí se aplica nas 4 áreas. E também um fator importante. As 4 áreas têm, digamos assim, parâmetros diferentes. Então, não posso utilizar o mesmo parâmetro de matemática para utilizar para ciências humanas, para ciências naturais. Então, são, digamos assim, parâmetros diferentes. Cada um vai ter o seu nível de dificuldade, vai ter essa régua aí. Por isso que, às vezes, a nota de um ano para o outro, ela pode variar. Então, pode ser que um aluno esse ano acertou 40 questões e teve uma nota lá por volta dos 650, 700. E no ano seguinte, ele acertou as mesmas 40, eu acho que dá mais 40 questões, mas enfim, 700 e pouquinho. Vamos supor que no mesmo ano, no ano seguinte, ele acertou 40 e teve uma nota lá 750. Então, o que aconteceu naquele ano que ele tirou uma nota maior? Significa que naquele ano teve mais questões difíceis do que no ano anterior. Então, digamos assim, esse parâmetro ele varia também ao longo dos anos. Então, cada ano eu tenho um grupo de questões e são diferentes que também dão notas diferentes. De um modo geral, isso é considerado justo? Porque eu já ouvi críticas, né, sobre isso. Já li sobre isso. Eu acho que não existe nenhum processo avaliativo que possa, de fato, olhar para o aluno e dizer você tem nota X, o seu conhecimento é esse. Eu acredito que é uma evolução. Eu acho que quando a gente olha lá simplesmente daqueles erros e acertos e agora a gente tem essa forma de olhar para o perfil pedagógico do aluno, houve um avanço. É perfeito? Não. Tem suas falhas também, mas eu acredito que é uma evolução. E eu acredito que a gente vai encontrar, assim que possa encontrar métodos mais, digamos assim, fiéis para poder olhar para o aluno e conseguir compreender tudo aquilo que ele pode, toda a potencialidade dele, eu acredito que vai ficando mais justo. Como assim, né? Não existe unanimidade. Com certeza. E eu acho que o TRI, ele olha para o aluno de uma forma mais carinhosa, digamos assim, do que da outra forma que tinha, que simplesmente erros e acertos, pronto, acabou. Quanto mais acertos, mais nota. Quanto mais acertos, mais nota. Aí o cidadão chutava tudo. Assim, é uma chance da probabilidade diz que às vezes a chance pequena, mas vai que é naquele dia. Vai que é naquele dia, né? É, exatamente. Complicado. Eu li que o TRI começou em 95.
né, na gestão do Paulo Renato Souza, do FHC, não foi? Mas só como fase de teste. Como fase de teste. Depois foi passando, Isso. aí em 2009 entrou no Enem. 2009 entrou no Enem. 2009 entrou no Enem. E a régua foi construída lá. Mas e os outros vestibulares? Porque assim, os alunos eles fazem vários vestibulares. Sim. As universidades estaduais elas têm seu próprio vestibular, a Unemat aqui no Mato Grosso, por exemplo. Ela também usa? Você sabe se ela também usa? Ela Ela tem um é método só a próprio? questão dos acertos mesmo. Porque tem faculdade, assim, já me falaram, né? Os alunos fazem faculdades que às vezes são bem específicas, né, na área de medicina. E já me falaram que ainda tem o classificatório e eliminatório, se dando de erros, você ainda... Ainda continua, né? Esse processo, algumas faculdades acreditam que ela é, digamos assim, a mais fiel ao perfil do estudante. E ele ainda continua, né? Também tem no Paraná, tem o, não sei se fala PAS, o PES, enfim. Faz. É PAS, né? Faz. Que eles fazem esse processo da avaliação do estudante no final de cada ano do ensino médio, o que eu acho também bastante legal, porque está muito fresco, são menos questões, digamos assim, são menos conteúdos que o estudante tem para poder, digamos assim, aquela pressão que tem, porque existe também toda essa pressão. E quando a gente fala no processo de avaliação, tem um fator que acaba, de certa forma, entrando dentro desse desempenho do estudante, que é a questão do nervosismo, que é a questão de, às vezes, você ter toda aquela pressão da família, a própria pressão que ele tem de acertar. Então, por isso que, às vezes, esse método de avaliação, ele pode não ser, de certa forma, tão fiel à potencialidade que o aluno pode ter. Nós entrevistamos a psicóloga Jamília, ela falou sobre esse processo. Mas, assim, eu penso que os métodos de fora do Brasil, né, as pessoas vislumbram muito o modelo americano de observar o histórico escolar do aluno. Eu não sei se isso seria aplicado muito corretamente aqui e até de forma justa, mas o aluno ser avaliado pela sua produção. Né? Dentro, você gera uma nota, depois outra, muito parecido com o PAS, na verdade, mas seria do que ele produziu mesmo. Digamos assim, ser mais qualitativo, olhar para a produção. Exatamente. Em uma faculdade, observando o contexto de notas dele, sei lá, ofereceria... Né? Uma bolsa não, mas uma vaga, uma quantidade de vagas. Eu acho bem interessante. Certo. Principalmente por quê? Porque o aluno ficava mais motivado a se empenhar anualmente para poder, né, tentar entrar nessa faculdade que ele quer. Porque hoje a gente também vê a dificuldade do professor em trazer essa vontade para os alunos, né? Eles sabem, às vezes eles começam bem, aí vai desanimando por uma questão ou outra, porque é uma fase difícil também na vida deles, né? Muitas emoções envolvidas aqui e às vezes o estudo não está em primeiro lugar. Né? Ou às vezes está em primeiro lugar e ele não consegue na hora, tem tanta pressão da família, né? Gente que estava na sala de aula, assim, eu já trabalhei na rede pública, na rede privada, e às vezes na rede privada os pais pressionam demais o aluno para ter aquele resultado. Assim, o aluno às vezes ele é capaz, eu conheço alunos que eram, assim, nas minhas provas eles arrebentavam, porque eram muito bons, mas muito bons mesmo. Mas quando chegava na hora de fazer a avaliação, fala assim, é do Enem, é para você entrar naquele curso que você quer, parece que eles travavam. Eles saíam, digamos assim, dentro da média. Dentro da média. Tem um aluno assim, que nem sei se eu posso falar o nome, porque inclusive, enfim, né, não pedimos direitos autorais, não falamos, não solicitamos primeiro que tivesse essa possibilidade, mas tem um aluno que a prova dele era assim, dava para escrever um livro, porque ele não só respondia para mim, não só fazia conta. Ele descrevia todo o processo que ele fez para construir aquela, então eu utilizava dele até como gabarito. Porque a prova, e ele era assim um aluno que tinha conhecimento não só em matemática, em todas as disciplinas que a gente conversa, né, principalmente sobre os alunos. Na época, assim, eu tinha uma professora de português que era muito próxima, e ela me falava que as redações deles eram perfeitas. Aí ela até acompanhava ele de forma particular. Aí quando ela mostrava, falava para mim assim, nossa, ele falou mais ou menos que fazia o rascunho, né? Ele podia trazer o rascunho para casa. E ela até falava assim, não sei, ele tem algum bloqueio, enfim. Hoje ele conseguiu, mas ele precisou fazer 4 vestibulares para poder entrar onde ele queria, que ele queria o curso de medicina. Então ele precisou, de certa forma, vencer essa questão do medo da avaliação,
porque existe, a gente sabe que essa é uma parcela muito grande, inclusive hoje, do aluno às vezes chegar na hora, não ter essa tranquilidade para poder colocar no papel tudo aquilo que ele pode. E, de certa forma, hoje o processo avaliativo, nenhum processo avaliativo consegue mensurar isso. Que às vezes o aluno estava nervoso naquele dia. Não tem como. Porque, querendo ou não, são só respostas que tem ali, né? Falando da sua área também de formação da matemática, por que ela desperta tanto medo assim? Olha, isso é uma tese. Parece aquela criança pequena com medo de injeção. Quando a gente olha, como eu falei para vocês, eu trabalho na coordenadoria de gestão pedagógica, a gente observa as notas dos alunos, né? Esse ano, o governo do estado de Mato Grosso tem uma proposta nova, é um material diferente e faz uma avaliação bimestral. E quando a gente olha os resultados deles ao longo dos anos, então quando a gente olha o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, as notas elas vêm fazendo um declínio. Então os alunos, quando estão lá nos anos iniciais, têm notas maravilhosas, 72% em média de acerto, isso é ótimo. 80%. Então assim, aí quando vem descendo, quando começa lá nos anos finais, no ensino fundamental, aí já começa a decrescer. E hoje a grande dificuldade é com o ensino médio. Porque as notas do ensino médio, pelo menos na nossa região aqui em matemática, ainda precisam evoluir bastante. Olhando não só da nossa região, como a gente também tem um parâmetro de Mato Grosso inteiro, precisa evoluir bastante. Curioso. Onde encontrar o professor Ricardo? Ai, Jesus, hoje nem eu ando me encontrando, porque as demandas lá da nossa coordenadoria, como a gente, de certa forma, a gente tem que atender as 14 cidades aqui da região sul, são 14 cidades. Tem, assim, uns lugares mais longe, né? Eu acho que o Alto Taquari, eu acho que é... Para esconder de lugar você mais dentro da sua casa. Para esconder de mim, só ir para minha casa. De fato, assim, né? Eu fico a maior parte do tempo lá, muito tempo viajando, principalmente que agora a gente tem uma proposta de estar mais perto das escolas, podendo ajudá-las, né, naquilo que for necessário na parte pedagógica, pelo menos na orientação, para a gente poder tentar fazer uma educação de qualidade para o ensino público. Legal. Deixa um recado para a gente, os alunos do Lavoisier que estão terminando na reta final. Como o nosso assunto hoje foi falar um pouquinho de avaliação, primeiro tenham muita tranquilidade, né, porque ao longo desses anos, o esforço que vocês estão fazendo, vocês precisam ter tranquilidade para poder colocar isso no papel. Segundo, comece pelas questões mais fáceis, que essas não pode errar. Dica de ouro. Aquelas questões que não tem muita, digamos assim, habilidades, né, que você não precisa não pensar muito, porque não existe questão que você não precisa pensar. Às vezes até aquelas mais simples você precisa fazer uma análise muito minuciosa para ter certeza daquela resposta. Mas começa por essas que, digamos assim, são mais tranquilas, né? E vão fazendo todas as questões e voltam naquelas que vocês acharam mais difíceis, porque geralmente no grupo, né? Quando a gente pensa na TRI também tem isso, né? As questões que elas são consideradas fáceis também são aquelas que o pessoal mais acertou. Então aquelas questões que não têm muita habilidade. Então comece por essas, porque essa pode te garantir uma nota melhor lá na frente. Não deixe questão em branco, então é falsa essa ilusão de que se você deixar a questão em branco, sua nota vai melhorar ou piorar. Então aquela questão de às vezes você está lá na dúvida, então é melhor que você faça, né? Às vezes até para você olhar, não precisa fazer tudo, mas você tenta maximizar esse tempo, né? Fazendo um resuminho lá no cantinho, porque quando você precisar voltar, você faz menos processos do que ter que fazer uma leitura total. E também faça a leitura dentro de matemática, engana-se aquele que é só fazer conta. Faça a leitura calma das questões. Porque se você faz uma leitura bem feita, e essa dica não é só em matemática, viu? Mas em matemática a gente utiliza bastante isso. Faça essa leitura bem feita e vai marcando principalmente os fatos importantes. Que quando você precisar voltar nessa questão que às vezes foi um pouco mais difícil, você tem mais segurança para responder. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Que a gente possa estar aqui mais vezes. É só chamar também. Só chamar que você vem. Beleza, professor. Muito obrigado. Bom dia. Eu que agradeço. Galera,
só para encerrar, vai lá no canal do Lavoisiano, deixa sua curtida lá, tá? Se inscreva. E lembrando também das nossas matrículas abertas para turmas específicas, para quem terminou o ensino médio, para quem está ainda no ensino médio, além das isoladas. Até a próxima.